Boa noite, tia. Tudo bom? Não vi a senhora, mas boa noite de novo. Boa noite, Kelly. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Tudo jóia? Bem também, graças a Tudo bem, Deus. Natal? Tudo jóia com a família? Graças a Deus, tudo jóia. Que bom, né? Última do ano. Aí. Opa, estamos chegando. Isso. Chegando 21? chegando a hora da virada. É, virada simbólica. Vamos lá, o pessoal está entrando. Vou dar um tempinho para todo mundo entrar e já começa, né? Jorge Otávio, Dete. Jorjão tá aí. Boa noite, Jorge. Grande Jorge. E a Quínia do centro entrou. Isso. Kênia hoje, acho que não. Correia. A Kênia fazia um estudo, acho que na casa que elas. Ela acha, Tá. do Evangelho, acho que deve ter cancelado essa noite hoje, por causa Sim, da véspera do ano seja novo. bem-vindo. Com certeza. Estamos no parágrafo 6, né, no capítulo 4. Vamos lá. Isso, na verdade, é esse mesmo. Isso. Explicação sobre Nicodemos. Isso. Diálogos com Nicodemos. Vamos começar, Oswaldo? Vamos? Pode fazer. O pessoal vai entrando, depois a gente manda. Quem não acompanhou, a gente manda o vídeo. Então, vamos lá. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Então, Judito, para quem está chegando pode falar. hoje, né, está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente aqui fala de 1 a 2 parágrafos por capítulo, por dia, por segunda-feira, e que a gente está falando de reencarnação, né? Reencarnação que é o dogma ou a parte do Espiritismo que mais se diferencia de outras religiões cristãs, né? Acho que só o Espiritismo e o Candomblé, não, o Espiritismo e a Umbanda, né? Que acreditam em reencarnação sobre das ditas religiões cristãs, né? Isso. Sim. Então, vamos lá, parágrafo 6 aqui. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas relatadas acima, número 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la,
como combateu todas as outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Essas palavras, se um homem não renascesse da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substitui do Santo Espírito, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Continua aqui no 8? 8. Acho que dá para continuar assim. É que, na verdade, o 8... dá para fazer. Né? Pode fazer. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar a significação das palavras água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído da água e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, e que as águas produzam os animais vivos, que nadem na água, e os pássaros que voem sobre a terra, sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água torna-se o símbolo da natureza material, como o espírito, elo da natureza inteligente. Essas palavras: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por essas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção. É carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe do corpo. A gente tinha falado, né, semana passada, a gente praticamente explicou aqui. Ele diz aqui, né, logo no comecinho do 6, pensamento de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra. Aqueles 3 versículos que a gente leu no início, né, que são 3 diferentes, os 2 estão junto com Jesus, né, 2 dos apóstolos com Jesus no monte, quando há a transfiguração, e Jesus explica, né, a história, a profecia de Elias, né, que Elias morreu há um tempo, viveu um tempo antes de Jesus, e tinha essa profecia de que ele voltaria um pouco antes de Jesus encarnar na Terra, ou do Cristo, ou desse mestre que viria, desse Messias, encarnaria na Terra, teria que ter Elias por primeiro. Então, a pergunta dos apóstolos é, né, se teria que voltar o Elias antes de aparecer, né, Jesus. Ele fala, sim, na verdade, essa profecia irá se cumprir. Só que, na verdade, ela já aconteceu, né? Elias já veio. Se Elias já veio, significa que ele já entrou na Terra novamente e já saiu. Quer dizer, né? Então, aí os próprios, né, isso está, acho que no capítulo de Mateus, que aparece claro isso, que Jesus já, assim, os apóstolos, por eles mesmos, eles entendem que quando Jesus fala de Elias vir, ele fala de João Batista. Então, comprova pelos próprios apóstolos, e é escrito, né, por esse apóstolo no Evangelho, que João Batista era a reencarnação de Elias. Isso, na verdade, está muito, muito claro. E essa parte, né, que ele fala assim, que Jesus, se isso não fosse verdade, se Jesus não acreditasse na reencarnação, ou se a reencarnação não existisse, Jesus teria combatido, né? Ele deixa bem claro assim, Jesus não teria deixado de combatê-la como combateu outras. E Jesus, na verdade, acaba confirmando. Então, ele
no diálogo com Nicodemos, ele fala diretamente, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescenta logo embaixo no diálogo com Nicodemos: não vos espanteis se digo que é preciso que nasçais de novo. Aí ele fala assim, né? Essas palavras, se um homem não renascer da água e do Espírito, ela foi interpretada, né, pela regeneração da água pelo batismo. Ele está dizendo aqui, ele até cita algumas passagens da Bíblia, e na frente ele vai acabar citando, que na verdade eles falam da água e do Espírito. Mais à frente, em outras tradições, logo mais recente, né, bem perto da nossa época, eles já começaram a colocar Espírito Santo. Eles já modificaram um pouco essa colocação. Mas a gente percebe que, no diálogo com Nicodemos, Jesus insiste em falar em renascer de novo. É preciso que aconteça dessa forma, né? Que água e Espírito, ele não fala Espírito Santo. Lá nas primeiras traduções, a palavra é clara, é só água e Espírito. E depois, lá na frente, então a gente fala assim, a gente até tinha comentado aqui, se fosse do batismo que ele estava falando, era muito fácil. Falou, não, imagine, é do batismo. Nós estamos falando do batismo. Basta colocar água na cabeça, entrar no rio, que a gente vai, na verdade, entender, né, que é batismo. Mas Jesus não confirma o batismo. Ele continua insistindo para Nicodemos que estamos falando de renascer, nascer novamente. O corpo procede de carne, né, que o nascimento aqui na Terra vem de dois corpos, né, que geram um outro corpo, que é a carne, e ele fala, o espírito não, o espírito é independente do corpo. Então já cai uma outra concepção, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, e só o espiritismo que combate isso. O espírito não nasce no mesmo tempo que o corpo, né? O corpo nasce aqui na Terra, a gente vê, acompanha, né, toda a gestação, os 9 meses, a concepção. Hoje a gente vai no médico, faz ultrassom, acompanha, né, aquele pontinho crescendo até formar um corpo. Hoje a gente consegue acompanhar. O espírito, na verdade, Jesus deixa claro que ele não nasce nesse momento. Ele acompanha a encarnação, mas ele não vem junto com o corpo. Ele vem de um outro local, comprovando claramente a reencarnação. Então, quando ele cita a história de Elias e João Batista, comprova bem claro que isso, que Elias viveu numa época, foi um espírito, morreu aqui na Terra, voltou para o mundo espiritual e retornou à Terra no novo corpo, né? Vindo nessa encarnação a ser João Batista. Mas o espírito era o mesmo, que foi Elias lá atrás, que viveu em outras épocas, que fez a sua evolução e retorna novamente numa outra época, num novo corpo, explicando bem claro como funciona a reencarnação. Então ele diz assim, que a água aqui, somente na concepção dos mais antigos, a água ela é o símbolo da matéria, ou o símbolo do nascimento, né? Tanto que ele cita ali na Gênesis, aquela primeira parte da Bíblia, que ele fala, né? Deus andava sobre as águas, separou as águas, né? O planeta Terra, na verdade, sai, né, da água, né? Ele é gerado, a vida aqui na Terra é gerada dentro da água. Todo mundo fala que houve uma época, até aquele dilúvio que é contado na Bíblia, a gente sabe que o planeta Terra viveu uma época que era só água aqui dentro. Depois, quando as águas se separaram, que é contado aí na Gênesis, a vida inicia dentro da água. Então, a primeira vida aqui na Terra surgiu da água. E foi evoluindo até criar todos os seres que hoje nós temos no planeta. Então, vai deixando bastante claro. Jesus tentou conversar com Nicodemos falando de reencarnação, tentando explicar para ele da melhor forma, né? Mas a gente percebe que Nicodemos, mesmo tendo conhecimento, ele não conseguiu acompanhar o raciocínio de Jesus. Então, aqui, uma parte bem embaixo, diz assim, conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Então, se essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e espírito, significa, então, se o homem não renascer com o seu corpo, né, criado na terra, e um espírito vindo de algum lugar, né, do plano espiritual, né, ele mostra bem claro, ele diz assim, e é nesse sentido que foram entendidas naqueles tempos. E aqui ele explica embaixo, né, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito. Quer dizer, corpo criado na terra, espírito, Deus faz com que ele se ligue a esse corpo material
e vem aqui, na verdade, a nascer na Terra, na verdade. Interpretação clara de reencarnação que nós não conhecemos. Assim, quando começaram a explicar a reencarnação para mim é notório, assim, é evidente que a reencarnação existe. Tanto é que já é meio entranhado dentro da cabeça da gente. Você pode pegar uma pessoa mais ferrenha católica ou evangélica que seja, numa conversa descontraída, ela vai soltar nossa, na próxima vida eu quero voltar a tal jeito, na próxima vida, acho que fui tal pessoa na outra vida para merecer tanto sofrimento desse, algo assim, né? Parece que está meio entranhado dentro da gente. Por mais que a religião que a gente vá, já conversei com poucos católicos, né? Mas acho que de 5 católicos que eu conversei, 6 católicos, acho que um só realmente não acreditava em reencarnação, os outros 5 acreditavam em reencarnação. E, primeiro, né, a gente não consegue explicar essas diversidades do mundo, né, essas injustiças do mundo sem a reencarnação. Segundo, né, se todo homem tivesse que ser batizado para ser salvo, né, pô, e o indígena lá que está no meio da selva amazônica, lá não teve contato com o homem, e o, sei lá, o esquimó que está lá no Polo Norte, lá não tem contato com o cristianismo, nada, todas essas pessoas são condenadas ao fogo do inferno, ou ficar no limbo, sei lá o que eles dizem. O Deus seria muito injusto, né? E as pessoas que vieram antes de Cristo, né? Todas as pessoas, os espíritos dela, todos estão perdidos porque não foram batizados. Então, não tem lógica. Eu não consigo ver nem um pouco de lógica. Eu tenho muita coisa do espiritismo, muita não, né? Pouca coisa do espiritismo que ainda eu discordo ou tenho algum pensamento que será, né? Mas reencarnação para mim é explícito que existe, né? Se você acreditar num poder superior, acreditar no mundo espiritual, não tem como você não acreditar em reencarnação. O que você falou, eu acho que assim, a justiça de Deus, ela só vai conseguir ser feita como a gente falou, com reencarnação. É a única explicação para haver justiça, né? A gente fala assim, você acabou de falar assim, uma pessoa que cometeu um crime bárbaro, que não conseguiu em tempo ir para uma igreja, conhecer uma religião, não tem um conhecimento claro de Deus. Essa pessoa não tem mais chance, né, na vida. Vamos tentar entender que ele vai embora do mundo espiritual. E que ele falou assim, por que Deus criaria aquilo que a gente chama, algumas pessoas chamam de inferno, e não permitiriam, na verdade, que essas pessoas tivessem a segunda chance? Nós aqui, nós vamos perceber que, por pior que a gente seja, nós somos ainda bastante defeituosos. A gente sempre dá uma segunda chance, ou terceira chance, ou quarta chance, né? Assim, a gente sempre dá chance às pessoas de refazerem aquilo que fez de errado, né? Seja você, por exemplo, né, tem funcionários, né, que você comanda por causa né, da sua empresa, vamos dizer assim, os funcionários falham, um dia falta, um dia faz o trabalho errado. Se ela não voltar e conversar com você, pode ser que você não dê outra chance, mas se ela chega para você e fala, olha, desculpa, tá, ontem eu não estava legal, a minha cabeça não estava boa, eu passei por alguns problemas, mas eu quero refazer, me dá uma chance? Dificilmente alguém fala assim, não, não dou. Por quê? Porque a gente tem, algumas pessoas falam coração mole, por pior que o coração que a gente esteja mole. Então a gente fala assim, vamos levar para Deus. Por que Deus, sendo esse ser super bondoso, né, bondoso no infinito, como diz Allan Kardec lá no começo do Livro dos Espíritos, ele não vai dar uma chance para outra pessoa? Lógico que com certeza há necessidade de, a gente fala assim, arrependimento. Não esse arrependimento de apenas se arrepender e ir para o céu, mas aquele arrependimento do entendimento. Porque a gente fala assim, nós temos um problema muito sério, que se chama orgulho. E nesse orgulho a gente desfaz amizade, nesse orgulho a gente desfaz família, nesse orgulho a gente desfaz um monte de coisa. Mas quando a gente chega naquele negócio assim, não, eu estou errado, eu acho que há necessidade, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero refazer isso, eu quero desfazer aquilo. Então a gente fala assim, quando a gente tira o orgulho da gente, de dentro da gente, né, mágoa, ressentimento, aquelas coisas, fala assim, peraí, não, eu estou errado, mas eu quero consertar isso.
Então, quando isso é o que, na verdade, acontece na reencarnação. Eu posso sair do planeta Terra e vagar, né, como eles dizem, pelas regiões inferiores durante muito tempo. Acontece com o André Luiz isso, e o filme Nosso Lar mostra. Ele está lá andando para lá e para cá, não sabe nem o que está acontecendo. Mas quando ele cai na consciência dele, ele fala, peraí, mas existe aí um Deus, eu não conheço direito, mas minha mãe me ensinou a rezar. Não, eu quero que esse ser maravilhoso me dê, né, uma nova oportunidade. Ele acaba de fazer isso, parece, né, o socorro do lado dele, e ele é levado para um local onde ele é socorrido. E assim acontecem com todos os espíritos. Então ele fala assim, nem todas as pessoas vão nascer, e o claro da reencarnação é essa. A primeira reencarnação, alguém perguntou, e às vezes as pessoas ficam perguntando, as primeiras reencarnações nossas é sem nenhum conhecimento, ela é mais mesmo vivência na Terra, desencarna, volta, reencarna de novo, até adquirir a inteligência capaz de discernir, né, de ter livre-arbítrio, de falar que eu quero, eu não quero, eu já peso as coisas. Quando acontece isso, eu já começo a reencarnar, e cada vez que eu reencarno, eu tenho, não lembro o que eu fui do passado, não lembro o que eu fiz no passado, mas eu tenho as minhas tendências, e a gente vai ver assim, né, uma criança nasce hoje, com 4 ou 5 anos, você já vê se a personalidade dela é forte ou não é, do que ela gosta, do que ela não gosta, né? Umas são bem calmas, outras, né, bastante tranquilas, outras já não, já querem brigar, já debatem com a mãe, né, com o pai desde pequeno. De onde vem isso? Do espírito que está trazendo isso dele, das vivências dele. Então ele fala assim, então a gente não vai acertar, né? Mesmo a gente fala assim, acompanhando espiritismo, acompanhando o que a gente acompanha aqui, a gente erra, né? A gente procura errar. O que a gente faz na Terra, na verdade, é errar cada vez menos. Mas Deus dá a oportunidade, porque se Deus não der uma oportunidade para essa pessoa de fazer novamente, né? Eu brinco bastante assim, eu não falo nascer de novo, eu falo fazer de novo, né? A gente tem que fazer de novo o mal feito. E esse é o legal. É aí que entra a justiça de Deus. Deus entende que você errou, mas ele te dá uma nova chance de refazer. Isso é reencarnação. A gente vê, né? A minha esposa que sempre fala, né, que porque vocês que são religiosos, ou as pessoas religiosas, quando ela vai falar de algum religioso, fulano é religioso, mas faz isso, fulano é religioso, mas faz aquilo, fulano é espírita, mas olha o que ele está fazendo. Se a gente pensar dessa forma, que eu achar que eu, por ser espírita, sou perfeito, porque eu tenho um conhecimento, já estou exercendo orgulho. Outra, se eu estou numa religião ou não estou, se eu sigo, se eu acredito em Deus ou não, eu estou numa religião para me melhorar dia a dia, né? Não é porque eu aceitei a religião, no caso do catolicismo, porque eu batizei, que eu virei puro a partir daquele momento. Então, a religião é todo dia, né? A espiritualidade, melhor falando, é todo dia você aprendendo, todo dia você errando, e aí você vai acertando, né? Quando a gente perde o foco, né? Quando a gente está numa discussão e a gente perde o foco e se esquenta, você não acaba lembrando de nada, de Deus, de Jesus, né? Eu sempre falei já para você, né? Quando eu tenho às vezes tenho depressão, tá? Minha depressão há anos, e às vezes eu estava tendo ataques de pânico há um tempo atrás, e assim, as pessoas perguntam, né, às vezes depois que, pô, mas você não se encontrou na religião? Não se pede para Deus? Deus não está ali? Deus está ali do lado, mas a minha comunicação com ele parece que tem tem uma parede na frente que na hora do ataque de pânico, na hora que eu estou passando pela minha dificuldade de depressão, ansiedade, eu não consigo colocar em prática os ensinamentos, né? Por vezes, né? Muitas vezes na minha vida, durante o dia, eu não consigo colocar em prática. Mas assim, daí eu preciso ter algum lugar, no caso é aqui a live, no caso é o Centro Espírita de terça-feira, que eu perca uma horinha, perca não, né? Que eu ganhe uma horinha na vida para me centrar no que realmente é importante. Se eu não tiver isso, eu já me afastei do centro várias vezes e eu sinto falta, eu começo a ir pela porta mais larga, entendeu? Eu começo a pegar o caminho mais fácil e o mais errado. A gente vai ficando materializado, volta a ser o que era. Então, eu preciso me esforçar. Para mim, é necessário ter uma religião, conhecer alguma coisa que me faça bem. Mas para outros, acho que não. Então, independe, né?
Na verdade, a religião não muda pessoas, né? Na É, verdade, a religião ajuda as pessoas a mudarem. Eu gosto do espiritismo e eu gosto do espiritismo que eu acredito, né? Por isso que eu falo assim, o espiritismo para mim é evangelho, né? E você acha que acredita quase que da mesma forma que eu tenho evangelho e falo para todo mundo. Sempre que as pessoas têm problema, eu ofereço evangelho. Eu já dei de presente evangelho para uma quantidade muito grande de pessoas, né? Assim, sempre que até achei interessante que eu fiz um dia numa brincadeira aqui, é, alguém postou assim: se você tiver um livro do seu lado, fotografe ele para a gente ver o que você está lendo. E eu que estava do lado era o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fotografei e postei, né, na publicação de uma pessoa. Apareceu um monte de gente: nossa, eu quero tanto aprender, eu conheci esse livro, ai, me dá de presente. Eu já dei de presente para muitas pessoas. Mas eu estava falando assim, então a religião não muda. Por isso que eu falo assim, enquanto a gente não tiver, e você falou uma outra coisa, eu durante muito tempo eu fiz, não estou fazendo agora, a gente está fazendo aqui, né? Graças a Deus que a gente está conseguindo fazer aqui as segundas-feiras. Mas assim, eu fiz durante 15 anos aula e passou, eu falo assim, eu acho que passou por mais de 200 pessoas durante esse intervalo, acho que bastante, assim, pessoas. E elas vão e voltam, como você falou. Mas o que era mais interessante era isso que você acabou de falar, assim, quando você se afasta, você sente falta. E quando você se afasta, você começa, na verdade, a entrar para o mundo. Você começa a esquecer de Deus, você começa a esquecer de Jesus, você começa a esquecer dessas coisas e começa a entrar. Então, umas começam a beber, começam a ir para balada, começam a falar palavrão, começam a dizer coisas, acham que Deus não existe, aquela coisa toda. Quando você começa, e é o que eu faço há muito tempo, falo assim, eu não largo, eu não desisto, meu evangelho aqui na minha casa, minha esposa tem um, eu tenho um, né? Tem mais alguns livres aqui. Quando vem gente em casa, a gente faz a aula, na verdade, junto. E eu falo assim, ele é cabeceira. Por quê? Para que eu não perca nunca esse foco. Eu tenho certeza que não vou perder esse foco, mas de ter o quê? Não o evangelho, de ter não um livro espírita, mas de ter ali ensinamentos de Jesus, né, que foram compilados e metodicamente colocados aqui por Allan Kardec, para que a gente busque todos os dias uma melhoria. Nós vamos aprender aqui nessas primeiras, acho que nos primeiros 5 capítulos aqui, a base do Espiritismo. A partir do 6 para o 7, a gente já começa a falar das bem-aventuranças, é aquilo que Jesus nos diz que nós devemos fazer para a melhoria individual. Então, quando eu tenho isso dentro de mim, eu falo assim, isso é o que eu quero, às vezes que eu não concordo nas outras religiões. Eu fico, assim, fiquei muito tempo no centro, mas o que era a minha parte? Era estudo segunda e quarta, e durante muito tempo, terça, quinta e sábado, eu fazia as palestras, né, que a gente chama de evangelho, das 7 às 7h30. E sempre eu estava ali, às vezes mais ríspido, às vezes mais suave, né, porque não depende muito da gente, mas a gente vê que é cobrar as pessoas de se melhorarem, sim, de amarem uns aos outros, de aprender como fazer. E é isso que, na verdade, a gente deve fazer. Se a gente quer melhorar, a gente tem que pegar esse ensinamento de Jesus e colocar no nosso dia a dia. Cabeceira, antes de sair de casa, lê um trecho do Evangelho e vai com Deus na cabeça. Eu brinco sempre assim, Deus no comando, segura na mão de Deus e vai. É a única forma da gente melhorar. e assim, a interpretação, né, que nem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a passagem evangélica, que é a mais próxima de Cristo, depois tem a explicação de Kardec, e depois tem a nossa interpretação da interpretação de Kardec. Então, assim, a gente, quem estudou bastante, você vai desviar um pouco, mas nem tudo que a gente fala pode bater com o que está na cabeça das pessoas. Mas, pelo menos, serve para a pessoa pensar, né? Por muitas vezes eu discordava do que você falava, mas eu não ia bater de frente com você lá, mas depois eu vinha em casa, estudava, pensava, chegava na outra segunda-feira lá, eu falava assim, pô, você falou um negócio para mim, eu não concordei muito, fui lá, estudei, mas o que você falou, você me convenceu, né? Eu falei várias vezes, né, que o que me convenceu a me tornar espírita era isso, porque eu sempre ia com a dúvida, né? Às vezes tirava, na época, tirava dúvida com você por e-mail, tudo, e você vinha com a resposta, não você, né? Você me mandava a parte do evangelho que tinha a resposta. Então, me convencia. Eu sempre fui uma pessoa desconfiada, assim, no sentido de não confiar principalmente em religião, com medo de charlatanismo, essas coisas. Então a gente passou a acreditar realmente, né? E a partir de então, a hora que você fala assim, não,
está falando aqui, acho que é verdade mesmo, daí parece que abre um leque, né? Parece que aí você absorve tudo que você estava fechado, né? Todo o seu corpo estava fechado, se abre para um novo aprendizado. E daí a gente começa a estudar e parece que a gente já viu aquilo, parece que já estudamos aquilo. Mesmo capítulo que eu não tinha lido, parece que já é uma coisa natural, né? Então, é bem interessante isso. A reencarnação, na verdade, é isso. A gente vai trazer com a gente aquilo que a gente aprendeu. Quando a gente entra na vida, como a gente fala assim, e a gente passa um tempo, né, até a consciência plena despertar na gente, e é por isso já é proposital, né? O capítulo 14 ele explica bem claro que a criança ela tem um tempo, né? O espírito em formação, o espírito ele é um só, mas o corpo material ele vai crescendo e desenvolvendo e dando mais condições para o espírito aproveitar e aprender mais através desse corpo. Daí ele fala assim, então a criança do 0 aos 7 anos ali, ela não tem nada, ela vai aprender tudo que for ensinado. Dos 7 aos 14, ela vai, na verdade, mastigar aquilo que foi falado e ver se aquilo bate. Por isso que tem que permanecer ensinando. E dos 14, que a gente fala quando começa a adolescência, é quando o espírito vai querendo tomar consciência. Então vai haver uma briga, né? E Paulo fala bastante dessa briga. Ele fala que nós somos homens velhos, ou seja, espíritos já que vêm de um longo tempo, até a gente se tornar homem novo, ou seja, então há uma briga do que eu sou com aquilo que eu preciso ser. Se a gente não correr atrás, como você falou, se a gente não questionar, se a gente não for buscar, porque diz assim, conhecimento de religião a gente não tem nenhum, independente de qual seja. A gente vive, eu brinco sempre com as pessoas, a gente vive de achismo, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito. Conhecimento de Bíblia ninguém tem, conhecimento dos ensinamentos de Jesus poucas pessoas têm, né? Conhecimento de nada. A gente vive uma mistura do que a gente assiste na televisão, do que a gente lê no jornal, uns trechinhos de uns livros, e uma conversa com as pessoas na rua, a gente já acha que tudo isso é suficiente para você viver. Né? E você vai perceber que não. O padre não tem todo o conhecimento, a gente fala assim, a gente não tem todo o conhecimento, ninguém todo. Então, o que eu sou? Eu sou uma pessoa em aprendizado. Então, o que eu tenho não vale para nada. Não. Se eu não tiver a consciência de falar assim, peraí, isso que eu sou é pouco, eu preciso ser mais do que isso. O que eu quero ser? Por isso que a reencarnação ela existe. Ela existe para a gente voltar e falar assim, peraí, o que eu fui até agora não deu certo. Né? E a gente tem que chegar numa conclusão assim, peraí, por mais conhecimento que eu tenha, por mais estudo que eu faça, eu não sei nada ainda. Então eu preciso ser. Quem que pode me ensinar? Então eu falo assim, quem que eu quero ser? Né? Por isso que esse livro aqui, Allan Kardec quis colocar no começo o nome de imitação do Evangelho, que ele falava que a gente devia imitar, na verdade, o Cristo. E é, na verdade, isso. Né? Toda vez eu sou assim, e eu vou explicando para as pessoas também. Quando acontece, você falou outro dia também, quando acontece alguma coisa e eu tenho a consciência ali, falo, peraí, eu não posso fazer desse jeito, eu faço isso todos os dias. Né? Uma resposta dada para alguém, uma forma de falar com esse ou com aquele, eu falo, peraí, eu não agi bem. E quando está acontecendo alguma coisa, eu procuro às vezes não tomar de imediato uma resolução. Eu vou, pego o evangelho, leio, deito um pouco, fico conversando com Deus para que eu seja orientado a fazer o melhor. Quando a gente faz isso, a gente consegue. Quando a gente deixa por nós mesmos, a gente vai perceber que a gente só faz besteira. Eu, em sã consciência, sozinho, faço besteira. Se eu não pedir orientação do meu anjo da guarda, se eu não pedir uma orientação de Deus, se eu não ler uma passagem que me instrua, e se eu não perguntar, é a pessoa a coisa que eu ia falar, como que Jesus reagiria nesse momento? Porque a gente é cristão, a gente está vendo aí, todo mundo é cristão. Você vê o que os cristãos estão fazendo, né? Os cristãos matam, os cristãos condenam, os cristãos brigam um com o outro. Querem mandar em tudo. Isso. Então eu falo assim, eu pergunto assim, como é que Cristo reagiria nesse momento? Até eu coloquei, foi uma das mensagens minha de Natal, eu coloquei lá, né? Quando Jesus nasceu, e aí tá lá, né? Para Maria Madalena, Jesus nasceu naquele dia que ela estava lá esperando na porta onde Jesus foi sepultado.
Pedro estava na frente lá e negou Jesus. Cada um tem uma passagem. Então ele fala assim, quando que Jesus nasceu na vida da gente? Quando a gente tiver essa certeza de falar, não, eu vou seguir esses ensinamentos dele. Então, Eu quero ser uma pessoa melhor. Isso é reencarnação. Eu vim para a Terra, eu não vim aqui, porque a gente fala assim, para passear, para brincar, para ganhar dinheiro. A gente precisa do dinheiro, a gente precisa de um emprego, a gente precisa de um local para morar, a gente precisa se alimentar. Mas a gente não precisa acumular dinheiro, a gente precisa acumular entendimento. A gente veio para a Terra e Deus nos permitiu na reencarnação para a gente se tornar a pessoa melhor do que a gente saiu da outra vez aqui da Terra. Né? E a gente fala assim, como é que nós vamos sair da Terra nessa encarnação? A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver aqui, mas a gente sabe que um dia ou outro a morte vem, bate na nossa porta. Como que eu vou para o outro lado? Né? Eu tenho ideia para onde eu vou? Se eu me arrepender, Deus me salva? Ou eu vou vagar aí com meus desentendimentos, com as minhas ideias erradas, com as minhas paixões, até colocar na cabeça, peraí, não, eu quero ser algo melhor. Aí eu vou lá para o mundo espiritual, onde eu estudo, onde eu trabalho, e aí um dia eu falo assim, bom, agora eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar para quê? Para ser melhor, para fazer melhor do que eu tinha feito da outra vez. E começar de novo. Eu acho que o maior problema dos cristãos, né, no qual a gente se inclui, é querer aplicar a lei não, né, aplicar o evangelho, ou o que seja, passagem bíblica, o que seja, para os outros, né? Eu tenho um exemplo que aconteceu esse final de semana, essa semana comigo. Eu e meu irmão estavam num grupo de pessoas que são espíritas, daí um deles começou a postar foto das caridades que está fazendo por ocasião do Natal. Aí eu mandei uma mensagem para o meu irmão assim, falei assim, dei um print numa tela, falei para ele, tenho vontade de mandar essa mensagem no grupo, né? Que é aquela a parte do evangelho que a mão esquerda faz ou que a mão direita não veja, né? Você tem que fazer a caridade sem ostentação sem mostrar que está fazendo, né? Tem que fazer por você só. Aí eu falei assim, puta, mas essa raiva que eu tô sentindo, não é normal ter isso. A pessoa tá fazendo bem com a pessoa, né? A pessoa tá fazendo bem. Aí eu pensei assim, na hora eu pensei, falei assim, preciso primeiro tirar a trave do meu olho para ver o cisco do olho da outra pessoa. Porque eu tava julgando a pessoa estava errada no entendimento, podia ser que tivesse. Mas ela não tinha o entendimento ali que estava fazendo errado, ela estava fazendo bem. Mas eu estava me incomodado de a pessoa estar fazendo o bem a outro e mostrando, sendo que eu nem aquilo estava fazendo. Então pensei comigo, vou usar o ensinamento para mim, não para o outro, né? A pessoa não está pedindo uma instrução para mim, ele está só mostrando o que ele está fazendo de bem. Né? Se ela tivesse perguntado para mim se está certo ou está errado, poderia explicar. Mas naquele momento eu falei assim, não, usando o Evangelho de Cristo, né, vou tirar então a trave do meu olho para depois poder tirar o cisco das outras pessoas. Né? Se eu estou irritado com isso, né, quem sou eu para julgar alguém e dizer que está certo ou errado? Então é isso que a gente tem que entender, né? Que a gente tem que aplicar as coisas para a gente, não querer que o outro modifique. O outro nunca vai modificar, ele tem que se enxergar por ele mesmo, né? Então tentar melhorar a gente. Então, né, como você falou, hoje é a última, né, live que nós fazemos no ano e já, né, na próxima vez nós já estamos no 2020. No próximo ano. E a gente faz bastante isso, né? Chega agora, fim do ano, a gente fala assim, no ano que vem eu quero melhorar, né? No ano que vem eu quero ser melhor, no ano que vem eu quero fazer. E a gente sabe que o ano que vem é a passagem de alguns minutos, você já está no ano que vem, né? Você está no dia 31 de dezembro, 5 para meia-noite, passou de meia-noite, você já está no dia 1º de janeiro do outro ano. Quer dizer, é apenas uma mudança, né, de calendário, de folhinha. Mas se a gente quiser mesmo, né, você falou, e eu tenho toda vez que termina o ano nas aulas, a gente fala isso. A gente tem que começar a utilizar, na verdade, isso, né? De querer melhorar, né? De olhar os erros, os meus erros, né? A gente olha bastante o erro dos outros, as pessoas conseguem enxergar bastante erro no que o outro faz, mas o que, na verdade, Jesus ensina, que você acabou de dar como ensinamento, é esse, né? Do cisco no olho do meu vizinho e a trave no meu olho eu não consigo enxergar, né? Então, eu falo assim, quando a gente começar a enxergar, na verdade, os nossos erros,
e falar, peraí, né? Vai mudar a folhinha, vai começar um novo ano, vai. Mas assim que entrar o novo ano, eu vou tomar atitudes diferentes, né? Então, tem uma passagem de Santo Agostinho, né? Ele fala, tem um capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala de perfeição moral, né? E aí ele fala assim, né? Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Pergunta de Allan Kardec. E quem responde é Santo Agostinho. Ele fala assim: fazei o que eu fazia quando estava na Terra. No fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Ele assim, diz assim: foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. É aquele que, a cada noite, está falando para nós agora, né? Aquela pessoa que, a cada noite, se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para aperfeiçoar-se, porque, ele diz assim, acreditar em mim, Deus o assistiria. Então ele diz assim, interrogai sobre, né, essas questões e perguntai o que fizeste, com que objetivo agistes em determinada circunstância, se fizeste qualquer coisa que censuraríeis em outra pessoa, se fizesse uma ação que não ousarias confessar. Então ele diz assim, para a gente olhar mesmo o nosso dia a dia. Chegar à noite, parar lá um tempinho e falar, fazer uma revisão. Como é que eu fui no meu dia hoje? Como é que eu agi com as pessoas com quem eu trabalho? Como é que eu agi com as pessoas com quem eu vivo? Como é que eu agi com as pessoas na rua? Com a pessoa que me atendeu no supermercado, na loja? Como é que eu fui no carro, no trânsito? E começasse a olhar, peraí, eu não estou agindo legal. Eu preciso mudar. E daí? Daí no dia de manhã, né, pede a Deus para ser orientado, com o anjo da guarda para esclarecer, e no dia de manhã começa e fala assim, hoje eu vou fazer diferente. Hoje, e em cada situação, né, que a gente falou, às vezes a gente se deixa levar. O problema maior nosso é se deixar levar pela emoção. É. Né? Na hora que a emoção flui, eu brigo, na hora que a emoção flui, eu discuto, na hora que a emoção flui, eu brigo e falo coisas que não deveria. Né? A gente fala assim, o que eu deveria fazer? Opa, peraí, está acontecendo de novo. Eu não posso me deixar levar pela emoção. Opa, Deus, me ajuda aqui, me orienta, faz com que eu consiga, né? E aí eu lembre, acalme e faça. Acho que é o melhor jeito, né? Então, assim, para quem vai, né, vai começar um novo ano, e as pessoas gostam muito disso, né? De começar um novo ano, colocar lá metas a se atingir, né, objetivos, e não colocar coisas muito difíceis, mas colocar ali, né? Eu quero ser melhor, eu quero ser mais caridoso, eu quero ser mais calmo, eu quero ser menos ansioso, eu preciso olhar mais para as pessoas, eu preciso parar de ser orgulhoso. Não é porque eu sei espiritismo que eu vou corrigir todas as pessoas, né? Não, posso conversar, dá para se fazer isso. É que assim, né? Quando a gente está explicando alguma coisa, a gente quer mudar as outras pessoas, né? Mas ao mesmo tempo aquilo tem que servir para a gente. Lá no centro, quantas vezes a gente está explicando, você vê um dormindo de um lado, outro dormindo de outro, acaba gerando até uma certa preguiça, né, de ficar Apatia. repetindo aquilo, mas eu não sei a história daquela pessoa, se ela teve um bom dia ou não, que hora que ela acordou, o sacrifício que ela fez para estar ali, a vida da pessoa, como que tá, né? Da mesma forma, uma pessoa que comete um crime na rua, um viciado em drogas, vai saber por que a pessoa entrou no mundo do crime, né? Que infância desgraçada deve ter tido a pessoa para ter causado aquilo lá. Então a gente fica julgando como se a gente fosse Deus, né? Como se a gente fosse Cristo. E assim, hoje em dia, né, com o senhor de rede social, todas as pessoas se acham dono da razão, se acham inquisidores, julgadores, né, juízes. A pessoa já entra no Facebook e já sai com um diplominha
de juiz e direito, né? Como se tivesse a razão absoluta, mas daí você vai ver a vida pessoal da pessoa, a pessoa é talvez muito pior do que aquela que ela está criticando. Então, é uma coisa muito difícil da gente pôr em prática, mas é isso que a gente tem que pensar sempre, né? Principalmente quando a gente vai criticar alguém. Quando a gente vai criticar alguém, para, respira e vê se você não está sendo essa pessoa que está com a trave no olho, querendo arrancar o cisco do olho da outra pessoa. Isso que eu tento ver a todo momento. É difícil, porque quando a gente começa a colocar o evangelho, e comigo acontece isso até hoje, a gente cai em contradições no mundo, né? A gente foi explicado para a gente que a gente tem que ser feliz materialmente. A gente cresce com essa ideia. A gente cresce para estudar, para entrar numa boa faculdade, faz uma boa faculdade para ter um bom emprego, tem um bom emprego para ter bastante dinheiro. Essa é o que é nos vendido desde criança. E quando a gente chega lá nos nossos 40, 45 anos, no caso nosso, a gente vê que isso estava errado. E quando a gente vê que isso estava errado, começa a cair em contradição com tudo aquilo que você está aprendendo de novo, e tudo aquilo que você já tinha aprendido. E fica uma coisa que chega até a atrapalhar a sua vida do jeito que você estava levando. Mas, na verdade, é o certo. Você pegou o jeito certo dali. A partir dali, ali, agora que você tem que realmente aprender, pôr em prática aquilo que você está aprendendo. E até uma passagem de Jesus, ele é até muito assim, né? Aqui no Evangelho, ele até é incisivo, né? Ele fala bastante, né? Se seu olho é motivo de escândalo, né? Arranca-o. Se o seu braço, sua mão é motivo de escândalo, arranca, né? Se qualquer membro seu é motivo de escândalo, arranca. E a gente vai perceber, né? E Jesus ele fala assim: é preferível que você entre na vida cego do que você vá para o mundo inferior sofrer com os dois olhos, né? Então ele fala assim: a gente na verdade não vai fazer isso. Mas a reencarnação, quando a gente vai estudar a reencarnação, a gente está falando de reencarnação, a gente fala assim: por que uma pessoa nasce cega? Né? Por que uma pessoa nasce paralítica, por exemplo, dos membros inferiores, né? Por que as pessoas nascem, às vezes, paralíticas do corpo inteiro? E a gente sabe que, né, tem uma passagem aqui, depois eu pego na outra aula e faço, mas eu não sei com certeza no qual capítulo tá, mas tem uma passagem, acho que de São Vicente de Paulo, e uma menina, uma pessoa cega numa reunião espírita lá em Paris, na época de Allan Kardec, ela pede para ser curada dos olhos. E ali aparece um baita do ensinamento, né? Dizendo, por que você nasceu cego? E às vezes a gente sabe assim, né? O cego, ele não tem, às vezes, a oportunidade de enxergar coisas que nós enxergamos, né? Então a beleza para ele é diferente do nosso olhar sobre beleza, a diferença sobre pessoas, a interpretação de pessoas, para ele é diferente. Ele sente com os outros sentidos que ele tem menos com o da visão. Né? E a gente sabe que para não estragar uma reencarnação, Deus permite que a pessoa venha sem enxergar. Para que aprenda coisas para na outra encarnação ela vir enxergando e já ter condição de fazer coisas melhores. Né? E em vez de você dar um tiro na pessoa e tirar a vida de uma pessoa, Deus percebendo que você está ainda com muito ódio e vai reencarnar com esse ódio, é preferível que você venha sem os braços, aí você não tem a oportunidade, por exemplo, de tirar a vida de uma pessoa e você passar por essa reencarnação fazendo isso. A gente sabe que as pessoas que se suicidam, né, que tiram a sua vida numa vida, quando ela volta para uma outra vida, chega numa época dessa vida que dá vontade de novo de ter o suicídio, de tirar a vida. Então, algumas pessoas não tendo, por exemplo, as pernas, e isso foi explicado numa noite por Chico Xavier para uma mãe, que o filho dela perdeu, acho que todo o movimento do corpo todo, e perguntaram, mas ele já nasceu com um monte de defeito, e ainda acontece isso, né? Ele perdeu todos os movimentos do corpo, aí diz que Emmanuel, é o guia espiritual de Chico Xavier, vem no final da sessão e explica, falou, não, ele tinha passado por suicídio, e essa vida Deus deu para ele para que ele tentasse, né, para que ele conseguisse sair dessa vida sem passar pelo suicídio, que na outra vida seria importante para ele. Então, quando ele estava tendo vontade de se jogar, de se arrastar,
né, com a cadeira de roda que ele tinha para um precipício e se jogar, foram tirados o restante dos movimentos dele. Então, aquele restante dos movimentos que foi tirado não foi um castigo, e sim um benefício, para que ele conseguisse terminar a vida aqui na Terra sem, né, cometer suicídio de novo, para que na próxima vida ele possa vir melhor. Então, às vezes, a gente não entende, né, esse tipo de coisa. Então, como você falou, é preferível, às vezes, você se segurar, falar, peraí, não, olha o que eu estou falando, né, vou discutir com a pessoa, será que eu devo discutir? Tem uma passagem do Sinal Verde, que é um livro escrito por André Luiz através de Chico Xavier, que ele fala isso também. Ele falou, com aquele cara que passa desesperado com o carro e numa poça d'água espirra água em você, não fique bravo com ele. Ele não está, talvez, fazendo isso de propósito. Ele está, na verdade, com pressa porque deve ter alguém no hospital e ele não está nem enxergando as outras pessoas. Ele mostra uma visão daquilo que, às vezes, a gente, né, quer pegar a pessoa pelo pescoço porque ela fez isso. Às vezes, que nem você falou, ela não está percebendo, ela não está fazendo aquilo para você, ela está fazendo aquilo sem, às vezes, perceber para quem ela está fazendo. E, às vezes, a gente já quer pegar pelo pescoço, já quer matar. É num filme mesmo lá do Divaldo Franco, né? Quando o espírito obsessor está há anos atrás dele, querendo que ele se suicide. Aí chega uma ocasião que aparece um bebê, né, na frente da casa dele, e ele adota essa criança, uma das primeiras crianças que ele adotou lá na casa dele, e depois aparece que o espírito perdoava ele porque aquele era a mãe do espírito, né, desencarnado, que estava voltando à Terra e estava passando necessidade, frio, fome, e o Divaldo acolheu. Então você vê que a gente quer uma explicação lógica para o sofrimento que a gente está passando, mas nem sempre quase nunca nos vai ser permitido saber por que a gente está passando por aquilo. Mas a gente tem que confiar na providência divina, aí que entra a fé, né? Aí que você tem que ter fé e acreditar na espiritualidade, que estão fazendo tudo certinho para você sair daqui melhor do que quando entrou. E essa é a fé, né? A verdadeira fé. A fé que você acredita que Deus está fazendo a mesma coisa ruim para você, vai servir para alguma coisa no futuro. Talvez não nessa vida, mas numa vida futura. Fé, na verdade, seria falar assim, né? A gente fala tanto em Deus, a gente cita o nome de Deus, mas a gente não dá crédito para Deus, né? A gente fala assim, se Deus, na verdade, é esse ser maravilhoso e é inteligência, a inteligência dele é suprema, né? Muito maior do que a nossa inteligência, com certeza ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, se ele sabe o que ele está fazendo, o que eu estou passando, na verdade, tem que ter uma explicação. Eu não vou achar, talvez, a explicação. Mas se Deus sabe, entrego na mão dele e falo assim, Deus, o senhor sabe o que eu faço, me mostra, né? O que eu devo fazer, aonde eu devo mudar, se eu vou naquela religião, se eu converso com aquela pessoa, porque às vezes a gente fica esperando que Deus se materialize na nossa frente e dê toda a solução dos nossos problemas. Isso não vai acontecer, mas ele pode permitir que uma pessoa converse com a gente ali, né? Uma pessoa me dê uma orientação, que ele vá no centro, que nesse falou, encontre lá uma pessoa na porta e essa pessoa, que nem você falou, né? Você foi lá com o seu Bulgari, queria tomar um passe, você falou, hoje não tem passe, mas hoje nós temos aula, por que você não fica para aula? Né? Quer dizer, então, quem que era seu Bulgari naquele momento? Era um anjo que Deus enviou para falar para você, fique aí que você vai aprender alguma coisa. E quantas pessoas aparecem no nosso caminho, né? E esse dia mesmo que você está falando, foi o primeiro dia que eu entrei no Centro Espírita, e foi assim, eu tinha que subir com a minha filha às 6 horas, ela tinha aula comigo, apareceu gente para levar minha filha embora, parece que o mundo conspirou para eu ter ido naquele dia, naquele horário. Foi uma coisa que muda a vida da gente, né? Você vê como que a espiritualidade traça tudo bonitinho, tudo certinho, né? E quando acontece isso, você dá culpa ao acaso, né? Senão, muita gente acha que sorte é minha ter ido bem naquele dia e ter melhorado a minha vida. Não, né? Você tem que acreditar na providência divina, tem que acreditar que aquilo vem de Deus. É assim que Deus trabalha, né? Não é transformando água em vinho, ressuscitando Lázaro, né? É desse jeito que a espiritualidade trabalha e ajuda a gente. É com a inspiração. Quanto tempo temos? Quanto tempo? 5 minutos, está na hora já de deixarmos. Então vamos para 2020 para trás. Vamos para a oração. Isso. A gente continua na próxima segunda. No ano que vem a gente continua. Então tá.
Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. Pedindo as correntes espirituais do espaço, essas correntes que nos auxiliam, que possam nos auxiliar, dando um passe espiritual a cada um de nós que participou dessa reunião. E cada um que participou dessa reunião também pense no seu familiar, no seu ente querido, onde quer que ele se encontre nesse momento, para que essas correntes espirituais também possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre as águas que cada um tenha em seu recinto, sua vasilha de água, para que eles possam colocar o remédio necessário, né, o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando essas boas vibrações, as vibrações das correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, nos asilos, orfanatos, nas casas de caridade, nas casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, nas clínicas para o tratamento de dependentes de álcool, dependentes de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes de qualquer doença, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, e lá nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, neste recinto, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer esse pedido ao nosso Mestre. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. É isso aí, pessoal. Feliz ano novo para todos. Segunda-feira estamos aqui, se Deus quiser. Nós vamos. No ano que vem estamos de volta, Eu... né? Mais ensinamento, graças a Deus. Até mais, obrigado, então. Elza, Jorge, Isso aí. Gemima. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Deus abençoe.